Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz seja com todos. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede estarmos na sua casa para louvar o teu santo nome, aprender a sua santa e bendita palavra. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 20. Versículo 11 em diante. Pastor Mateus, essa semana chamou a gente para estar trazendo uma palavra. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor pela confiança. E no momento em que ele mandou a mensagem, eu falei que a gente viria em nome de Jesus. E eu comecei a meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Até ontem, meditando, pensando no que pregar, eu estava pensando num texto para se pregar, e eu sentei na sala à tarde ontem, eu comecei a ler Apocalipse. Comecei a ler um versículo, um capítulo, fui lendo, quando eu cheguei nesse capítulo, nesses versículos que a gente vai ler, eu estava com uma folha aqui, de algumas anotações que eu tinha feito, de uma futura mensagem que Deus podia dar para mim. E quando eu cheguei nesses versículos, eu parei e não consegui mais sair dali. Eu estava aguardando minha esposa chegar com meu filho, para a gente jogar um pouco de bola, que ele queria jogar bola comigo. E a minha esposa chegou, ela falou, você vai pregar amanhã, né? Eu falei, vou. Ela falou, então pregue. Aproveita a oportunidade. Porque se você não pregar, outro prega. E eu fiquei, naquele momento, quieto. Mas fiquei, assim, perplexo com aquilo. Eu estava meditando num versículo, que é o que nós vamos ler daqui a pouco. E eu ouço a palavra da boca da minha esposa. E eu falei, essa é uma confirmação. Que eu não posso sair desse texto. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quando a gente estuda um pouco de escatologia, a gente vai aprender que tem umas ramificações, alguns pensamentos acerca da volta de Jesus. Existem uns pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, são nomes que a teologia vai dando. Eu não vou entrar em questão entre uma e outra, eu vou falar a respeito do pré-tribulacionismo, que crê que a volta de Jesus, ela virá para arrebatar a igreja. Num dia que a gente não sabe, no momento em que a gente não sabe, a Bíblia só nos ensina para que nós estejamos vigilantes, aguardando com perseverança a volta de Jesus. Após o arrebatamento, a igreja subirá. Os mortos vão ressuscitar, os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar. E os que estiverem vivos vão subir juntos a encontrar com o Senhor nos ares, com um corpo glorificado semelhante ao de Jesus.
E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses que para sempre estaremos com o Senhor. E no céu, ao adentrarmos o céu, vai haver o tribunal de Cristo, aonde os crentes vão ser julgados. Esse julgamento não é para a salvação, mas é o julgamento para as obras. Tudo aquilo que você fez aqui na terra vai ser colocado diante do tribunal de Cristo, e você vai ser galardoado conforme aquilo que você fez, ou perder o galardão conforme aquilo que você fez com má intenção ou deixou de fazer. Não é um tribunal para a salvação. Todos os crentes que estarão lá já são salvos. E nesse momento aqui na terra, enquanto vai haver o tribunal de Cristo, enquanto vai haver as bodas do Cordeiro, onde vai ser o casamento do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, aqui na terra, a terra vai estar passando por um período de 7 anos de tribulação e grande tribulação. Jesus volta na terra, vem a batalha do Armagedon. Muitas coisas vão acontecer nesse momento, terríveis, coisas terríveis, vai se cumprir o que está em Mateus 24, se não fosse abreviado esses dias, nenhuma carne se salvaria. Pessoas vão ser salvas na tribulação, mas vão se selar a fé com Cristo com o próprio sangue. Vai ser um terrível momento, o qual nunca houve em toda a história. A igreja está no céu. Depois disso vai vir o milênio, onde o diabo vai ser preso, para não enganar mais as pessoas. E nesse milênio Cristo vai reinar aqui na terra com a igreja. Passado-se o milênio, Satanás será solto para enganar, por um pouco período de tempo, e depois ele mesmo será lançado no lago de fogo, aonde foi preparado para ele e para os anjos o lago de fogo e enxofre, que arde para todo o sempre. O pós-tribulacionismo, ele vem com uma linha diferente, porém todos eles vão chegar nesse texto em que nós acabamos de ler. O tribunal do trono branco. Nesse tribunal, ele é branco porque ele é justo. É um trono de justiça. É um trono onde o juiz vai estar lá para julgar. Ali não vai ter advogado de defesa. Ali não vai haver reconciliação. Ali são um julgamento para onde a pessoa já vai um destino. São todas as pessoas que vão ressuscitar, aquelas pessoas que já foram, que morreram sem Cristo, elas vão comparecer diante desse tribunal, desse trono branco para ser julgado. Quando nós lemos a palavra de Deus, é de assustar a quantidade de salvos que realmente vão ser salvos no dia final. Nós lemos a passagem de 24, 40, estando nós do campo, Jesus estava falando. Um será deixado e o outro será levado. Mateus 25, do 1 ao 13, Jesus vai falar das virgens prudentes e loucas. 5 prudentes e 5 loucas. Se nós olharmos aí a porcentagem, ela dá em 50%. É muito pouco. De salvos, 50%. Porém, quando nós olhamos em Mateus 24, do 37 ao 39, Jesus vai falar como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca com sua família e todos ali pereceram. A gente vê que a porcentagem é bem menor dos 50%. Quando nós vemos Jesus falando sobre a parábola da viúva, 18, capítulo 1, versículo 8,
Ele vai falar daquela viúva persistente que chegava sempre perante o juiz para que o juiz entrasse com a providência na sua causa. E o juiz faz a providência e Jesus ele começa a falar: porventura não fará justiça o Senhor da terra? Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai achar fé na terra? É os fins dos tempos. Quanto mais se aproxima o fim dos tempos, devido ao pecado, devido à falta de buscar a Deus, as pessoas vão minguando a sua fé. E é por isso que Jesus ele fala: será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Eu venho conversando às vezes com o pessoal do serviço, alguns irmãos, e a gente vem falando a respeito de oração. E todos, unânimes, vai falar que o culto de oração é o culto que menos se vê pessoas presentes. Será que Jesus vai encontrar fé quando ele voltar? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus vai falar da porta larga, que muitos vão entrar por essa porta larga. Mas também haverá porta estreita. São poucos os que vão entrar pela porta estreita. É uma porcentagem mínima dos salvos aguardando o arrebatamento do Senhor Jesus. E isso é preocupante. Quanto mais vai chegando os fins dos tempos, a palavra sempre se cumprindo na íntegra, e a gente começa a ver todos os sinais que estão acontecendo. Devido ao pecado, o amor de muitos se esfriando. E a gente começa a falar: está se cumprindo a palavra de Deus. O que nós vamos falar hoje é sobre o inferno, sobre o lago de fogo e enxofre. Esse é um assunto que é difícil da gente ouvir. A gente sai de casa de manhã, a gente quer ouvir uma palavra um pouco mais palatável. Porém, quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus. Ele não falou sobre o inferno para que as pessoas tivessem medo do inferno. Ele falou sobre o inferno para que as pessoas corressem para os braços de Jesus para serem livres do inferno. Hoje não se fala muito inferno, porque é uma palavra dura. É uma palavra difícil de ouvir. Tem um pastor, se a gente pode chamar isso de pastor, chama Joel Osteen, lá dos Estados Unidos. Ele tem uma mega igreja. São milhares de pessoas que vão em cada culto na igreja dele. E perguntaram para ele: por que você não fala do pecado? Ele fala: as pessoas trabalham uma semana inteira, cansado, chega cansado em casa, com a correria do dia a dia. Eles vão chegar na minha igreja e vão ouvir sobre pecado. Eu quero que eles aprendam algo mais maleável. Isso é a atitude de um falso profeta. Nós devemos ser confrontados todos os dias através da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não confronta a minha vida e a sua vida, ou nós não estamos dando crédito à palavra de Deus, ou está saindo a palavra de Deus distorcida dos nossos lábios. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela vem para nos exortar, ela vem para nos repreender, ela vem nos redarguir, para nos instruir em justiça, para que todo homem seja perfeito diante de Deus. Este é o papel da palavra de Deus. E o inferno, eu estava anotando alguns versículos, como o inferno ele é descrito na palavra de Deus. Lucas 16, 28 vai dizer que o inferno, ele é lugar de tormento. Mateus 8, 12 vai falar que ele é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 18, 8.
vai falar que o inferno é lugar de fogo eterno. Mateus 25, 46 vai falar que lugar de castigo eterno. Marcos 9, 46 vai falar que o inferno é um lugar de fogo inextinguível, um fogo que nunca se apaga. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 vai dizer que é um lugar de eterna perdição, banidos da presença de Deus. Apocalipse 19, 20 vai falar que o inferno é o lago de fogo e enxofre. Mateus 25, 41 vai falar que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, mas devido ao pecado e devido à justiça perfeita de Deus, todos aqueles que não creem em Cristo, todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados, também serão lançados no lago de fogo e enxofre. E não há volta diante desse lago de fogo e enxofre. Não há segunda oportunidade. Nós vamos ver algumas religiões com pavor do inferno. Nós vemos o catolicismo romano ensinando que haverá um purgatório, aonde as almas das pessoas estarão ali sendo purificadas e purificadas através das rezas, das missas, para que eles possam um dia subir no céu. Isso não tem nada de escritura nisso. Nós vemos as testemunhas de Jeová ensinando que o inferno não existe. Ele é fruto da imaginação do homem. Todas as pessoas que morreram sem Jesus, elas vão ser ressuscitadas para ter uma nova oportunidade. É o que eles ensinam. Eu saí um domingo daqui da escola dominical. Quando eu cheguei em casa, tinha 2 pessoas na frente de casa. Eu falei, só um minutinho, só eu vou abrir o portão, entrar com o carro, a gente já conversa. E um deles me conhecia, eles vêm sempre com um sapatinho de algodão. E ele veio e falou, Alexandre gosta de ler a Bíblia, eu conheço ele, né? Eles vêm sempre assim. Eu falei, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, eu só vou deixar um folhetinho para você. Quero que você leia esse folheto. Eu falei, não, pode deixar, eu vou ler assim com o maior prazer. Aí ele quis explicar esse folheto para mim. Aí ele veio falar isso daí, que nós temos uma oportunidade, mesmo morrendo sem Jesus, nós vamos ter a oportunidade de ser salvo ainda. Eu falei, aonde que você viu isso na Bíblia? A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. E ali ele começou meio que embaraçar, eu fiquei explicando algumas coisas para ele, e eles foram embora e nunca mais voltaram em casa. O adventista do 7º dia, eles creem no aniquilacionismo. O que significa isso? Que as pessoas vão morrer. E aqueles que morreram sem Jesus, eles vão ser aniquilados, não vão existir mais. A alma daquela pessoa vai ser aniquilada para nunca mais sofrer. Porém, também isso cai em contradição da palavra de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 26, 24, ele falando para os discípulos que um de vós me há de trair. O que come comigo vai me trair, mas ai daquele homem que me trair. Bom seria para esse tal homem nunca se ele houvera nascido. Qual é o pior castigo para não ser nascido? É o lago de fogo e enxofre. Os espíritas vão falar que existem reencarnações. A pessoa morre, ela reencarna, depois ela morre, ela reencarna, vai se reencarnando, vai se purificando, até chegar no estado perfeito para poder viver em paz. Isso também não está nas Escrituras. Jesus, quando estava na cruz, irmãos, peço perdão que minha boca está secando. Jesus, quando estava na cruz,
O ladrão arrependido do lado de Jesus, ele vai falar: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse para ele, falar: você vai poder entrar no meu reino, só que você vai ter que passar por sucessíveis reencarnações. Não, Jesus ele disse: hoje, você estará comigo no paraíso. A pessoa morreu com Cristo, o corpo fica na terra, mas a alma sobe com Deus. A pessoa morre sem Cristo, o corpo fica na terra, e a sua alma vai para um lugar terrível, estão sofrendo, consciente, conforme Lucas 16, a passagem do rico e do Lázaro. Aquilo lá não é uma parábola, aquilo lá é real. Jesus conta aquela história para que nós entendamos que depois da morte, segue-se o juízo, ou o juízo para receber o galardão, ou o juízo para a condenação. Quem será lançado no inferno? Gostaria que os irmãos virassem uma folha comigo para frente. Em Apocalipse 22, versículo 15. Irmãos, tem muitas citações bíblicas que a gente poderia explicar nesta manhã a respeito de quem vai para esse lugar terrível de penalidade eterna. Diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a justiça, comete a mentira. Volte um pouquinho de novo comigo, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quanto aos covardes, quem são os covardes que a Bíblia nos ensina? São aqueles que temem o perigo de confessar Cristo. Eles não se comprometem com o Evangelho. Eles têm medo de ser perseguidos. Eles têm medo de perder os prazeres que o mundo oferece. Eles não tomam uma postura de negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Cristo. Essas pessoas estão nas igrejas, mas também no mundo. Eles pregam na igreja, mas eles aproveitam os prazeres que o mundo oferece. Eles cantam na igreja, mas também cantam no mundo. Eles tocam na igreja, mas também tocam nos barzinhos do mundo para agradar o mundo. Essas são as pessoas incrédulas. As pessoas que têm medo de tomar uma postura e seguir a Cristo, de tomar uma postura e defender o Evangelho de Cristo. Uma pessoa que se esconde como cristão, porém toma a atitude de um não cristão. Esses são os incrédulos que a Bíblia nos ensina que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Segunda, essas pessoas que eu acabei de falar são os covardes, irmãos, perdão. Os incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. São religiões que ensinam que para ser salvo precisa realizar boas obras. São religiões que ensinam outro caminho de salvação a não ser a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.
São aquelas que acham que tem que fazer algo para poder receber algo de Deus. Essas pessoas também são incluídas como aquelas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Existem também os abomináveis. São pessoas que não têm pudor, eles não têm vergonha. São aqueles que perderam a vergonha, eles escarnecem da santidade. Eles aplaudem o vício, eles zombam de Deus. São pessoas que escarnecem do Evangelho. Nós vemos isso, eu vi isso foto no ano passado, do desfile de escola de samba. Eles fizeram uma caricatura de Jesus, uma pessoa, e o diabo puxando Jesus assim, acho que pelo cabelo, não me lembro direito, zombando, tirando sarro do Evangelho. A gente vê isso também, eu cheguei a ver um vídeo uma vez, de pessoas que se vestem como se fosse a caricatura de Jesus que a gente vê por aí, e eles desfilando como se fosse um Jesus homossexual, como se fosse um Jesus gay, e eles desfilam tudo com aquelas balançadas de corpo, com as mãozinhas para lá e para cá, fazendo de Jesus um gay. São pessoas que fazem o retrato da Santa Ceia com os 12 apóstolos, com figuras grotescas, com figuras, é difícil até de se falar, de 12 pessoas e mais Jesus praticando orgias ali. São pessoas que perderam o pudor, são pessoas que não têm a vergonha, não têm a sensibilidade de respeitar e muitas das vezes querem ser respeitados. Nós vemos isso naquele grupo de Portas do Fundo. Eles escarnecem do Evangelho, eles zombam do Evangelho. E nós vemos isso também, eu me lembro que eu assistia novela antes de me converter. As novelas incitam a isso, eles não têm pudor. E é inacreditável que cristão possa assistir novela. Mas são pessoas abomináveis. Não temem a Deus. Não têm desejo do conhecimento de Deus. E a Bíblia fala que Deus os entrega às suas paixões para cometerem todo tipo de torpeza. Outro tipo de pessoas que também vão ser lançadas são os homicidas ou os assassinos. A Bíblia é bem claro em falar no mandamento, não matarás. A pessoa que mata são aquelas que desrespeitam a vida. Eles atentam contra o próximo com o objetivo de matar. Eles não respeitam a vida do próximo. Nós vemos isso em reportagens de jornais. Por causa de 10 centavos, de 10 reais, uma pessoa tira a vida de outra, sem dó e sem piedade. Nós vemos isso, uma coisa que vem crescendo a cada dia mais e querem que seja liberado, o aborto. O aborto é uma das práticas mais sujas que pode existir, mostrando a depravação da sociedade. É tirar a vida de um feto indefeso, um feto que já está com vida. Eles falam que a vida começa nos 3 meses, mas a partir do momento em que começa a vida, é no momento que o esperma toca no óvulo. Naquele momento começa a vida ali. Ali é uma vida. A Bíblia vai dizer que Deus já contemplava o homem ainda informe no ventre de uma mulher. E é a sociedade de hoje, eles querem matar. A sociedade de hoje, eles querem fazer com que o aborto seja liberado. Mas mal sabem que diante de Deus, o justo juiz vai julgar essas causas. E uma outra coisa também que vai falar sobre o homicida, eu só queria que vocês abrissem um pouquinho para trás, 1 João capítulo 3, versículo 15.
A gente acha muitas das vezes que matar é só tirar a vida de outro. Mas o apóstolo João vai escrever para nós, no versículo 15: qualquer que aborrece, qualquer que odeia a seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O simples fato de eu odiar algum irmão meu, o simples fato de eu aborrecer algum irmão, a palavra de Deus nos ensina que eu sou tido como um homicida, semelhante ao quem pega uma arma e atira contra o próximo para o matar. E o homicida, ele não tem permanente nele a vida eterna. Ele está sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus. Os impuros. A Bíblia vai falar que isso daqui é sobre relação sexual. Algo que é pouco falado nas igrejas. Parece que virou tabu. Existem alguns tipos de relações sexuais ilícitas. Existe a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é o sexo antes do casamento. A sociedade vê isso como amor, mas a Bíblia vê isso como depravação. O sexo, ele não pode ser realizado antes do casamento. Somente quando a pessoa casa, é que ela se torna uma só carne com a outra pessoa. O marido e a esposa se tornam uma só carne, podendo desfrutar livremente do prazer que tem o sexo. Mas antes do casamento, o sexo, ele é pecado. O sexo, ele é impuro antes do casamento. Uma outra forma de impureza do sexo é o sexo fora do casamento. Isso se chama adultério. É a pessoa casada e ela começa a flertar com uma outra pessoa. Ela deixa o seu cônjuge e ela começa a ter relação sexual com uma outra pessoa. Só que esse pecado, ele vai muito além do simples toque. Jesus vai nos falar: se você atentar para uma mulher e cobiçar ela em seu coração, você cometeu o pecado de adultério com ela. E esse pecado também vai ser julgado naquele dia. Um outro pecado, a homossexualidade. Homem com homem, mulher com mulher. A sociedade chama isso de amor, mas a Bíblia chama isso de abominação. Eu coloquei no status a respeito do ímã. Quem conhece o ímã tem o polo negativo e o polo positivo. Se você pegar dois ímãs com polos iguais, eles vão repelir. Se você colocar dois ímãs com polos diferentes, eles vão encostar um no outro. Vai formar o ímã. E eu falei, o ser humano querendo unir dois polos iguais. E uma moça mandou uma mensagem para mim: se fosse seus filhos, o que você diria? Eu falei, eu não mudaria de opinião. O fato de eu amar meus filhos não quer dizer que eles não possam ouvir a verdade. O fato de eu amar meus filhos não quer dizer que eu não vou puxar a orelha deles. E vou explicar para eles, isso é abominação. Eu não posso impedi-los de fazer, mas eu tenho a obrigação de dizê-los para eles que isso é pecado. O filho não pode impedir que o pai não pode impedir que o filho ande a 200 quilômetros na rodovia. Porém, ele pode avisar: não corra, ande prudentemente. Isso é amor. E a sociedade quer que a gente engula isso. Se a gente falar,
nós somos homofóbicos. Se a gente falar, nós não temos amor. E o amor está em uma única explicação, ela está na verdade. E a verdade não está naquilo que eu penso. A verdade, ela se encontra única e exclusivamente na palavra de Deus. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E assim serão os dois uma só carne. Podendo com isso desfrutar da relação sexual dentro do casamento. E algo que tem pegado muita gente hoje. O Eduardo estava nos ensinando que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Basta um clique na internet e você entra em sites pornográficos. E isto, irmãos, é terrível. Tem destruído lares isso daí. A pornografia, ela cresce assustadoramente. As pessoas entrando nas páginas cresce dia após dia. E o que mais dói o coração é que cristãos estão entrando nos sites pornográficos para sentir prazeres naquelas coisas abomináveis. Tem prazer de ver o corpo de outra pessoa nu. Não tem mais satisfação em buscar a santidade. Querem buscar o que lhes agrada. Querem buscar o prazer fora da permissão de Deus. Essas pessoas também sofrerão o justo juízo de Deus. Outra classe de pessoas que também vão ser condenadas naquele dia, os feiticeiros. Os feiticeiros são aqueles que praticam feitiçaria, ocultismo, espiritualismo. São aqueles que invocam os mortos. São aqueles que invocam os demônios. São os cartomantes. São aqueles que leem a mão. São aqueles que jogam búzios, tarô. Esses são os feiticeiros que a Bíblia nos ensina: espiritismo, macumbaria, feitiçaria. Todas essas classes de pessoas, naquele dia, vão comparecer perante o trono branco para serem julgados diante de Deus. E outra classe de pessoas também, os idólatras. Quando a gente fala em idolatria, já vem imagem na nossa mente. E de fato é também. Quando se fala, aquelas pessoas que levam imagens de escultura, vão para a Aparecida, achando que ela pode solucionar algum problema na vida deles. As pessoas, a Bíblia nos ensina em Salmo 15, que fiquem semelhantes às imagens, o que confiam nelas. As imagens não têm olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não andam. E assim se torne os que neles confiam. Muitos, falando que é fé, vão rezar a Maria, achando que ela pode fazer algo para aquelas pessoas. Mas se nós estudarmos, é uma questão de lógica. Se nós estudarmos um pouquinho que seja a palavra de Deus, os atributos de Deus, 2 atributos de Deus se chama onisciência e onipresença. Esses atributos são exclusivos de Deus. Para que Maria possa ouvir a oração de quase 1 bilhão de pessoas que rogam a ela todos os dias, ela deveria ter esses atributos, chamado onisciência e onipresença. Estou terminando um estudo sobre quem é Maria, a maravilhosa mulher que foi Maria. E o estudo eu quero explicar quem foi Maria e quem não foi Maria. Maria não é mediadora entre Deus e os homens.
Somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Quando nós colocamos uma outra pessoa para interceder por nós, isso automaticamente se chama idolatria. Quando as pessoas levam suas imagens de escultura, isso se chama idolatria. Mas também a idolatria, irmãos, nós amarmos alguém mais do que o dinheiro, mais do que a Deus. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus se chama idolatria. Um filho nosso pode se tornar uma idolatria. Um pai pode se tornar uma idolatria. Um pregador do evangelho que a gente muitas vezes respeita, a gente admira, pode se tornar uma idolatria. Um pastor, a gente pode idolatrar um pastor. O fato da gente admirar tanto ele, a gente começa a achar que ele é o Deus. E algo importantíssimo de nós sabermos sobre idolatria, Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou há de amar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamão, a riqueza, o dinheiro. E muitas das vezes nós queremos adorar o dinheiro. O dinheiro, ele é ótimo para suprir aquilo que a gente precisa no dia a dia, mas ele não pode ser o nosso patrão. Ele não pode ser o nosso dono. O dinheiro, ele é bom, e principalmente se nós ofertamos, se nós usamos o dinheiro para a obra de Deus. Aquilo que Deus nos dá devido ao trabalho que Deus permite que a gente faça, nós devemos usar o dinheiro para a glória de Deus. Nós devemos usar para as nossas necessidades, mas também podemos usar o dinheiro para suprir a necessidade dos outros que não têm no momento aquele dinheiro. E quando eu fecho a mão, não, hoje não. Eu estou amando mais o dinheiro do que a Deus. E isso também se torna idolatria. E o idólatra não tem parte no reino de Deus. E uma outra classe de pessoas que serão julgadas naquele dia, os mentirosos. São os falsos profetas. São todos os políticos que falam e não cumprem. Satanás, ele é o pai da mentira. Então quem mente, mostra de quem é filho. Irmãos, a pior coisa que existe de você estar perto de uma pessoa mentirosa. As suas palavras não condiz com aquilo que ele é. Você espera ouvir uma palavra de uma pessoa e você não sabe, você já não começa, aquilo é verdade ou é mentira, o que ele está falando é verdade ou é mentira. E essa é uma classe de pessoas que serão naquele dia também julgadas, porque a mentira, ela se iguala ao pai da mentira, que é o diabo. A sociedade comemora o dia 1 de abril, o dia da mentira. Eles fazem um dia para o diabo. E eles vão lá e começam a contar mentira. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu contava para todo mundo mentira. Mas o duro isso é no meio cristão ouvir mentira. Sendo que nós somos da luz, e quem anda na luz não está em trevas, e quem não está em trevas não conta mentira. Nossos lábios têm que falar a verdade. Nossos lábios têm que falar aquilo que vai edificar as pessoas. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso nós vemos, irmãos, somente num versículo da palavra de Deus. Mas nós poderíamos citar aqui a Bíblia toda de pecado que nos separa de Deus. E eu estava estudando Romanos capítulo 1, versículo 32, e eu encerro a mensagem dessa manhã. Paulo, no capítulo 1, ele vai trazer uma série de exortação, ele vai falar sobre a ira de Deus, ele vai falar sobre homossexualidade, ele vai falar sobre idolatria.
E quando ele começa falando no 28, ele começa: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora atente comigo para o versículo 32. Os quais, quem são os quais? As pessoas que praticam esses pecados que Paulo falou, que nós lemos. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, mas não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que os fazem. É aqui que está o problema. Talvez a gente diga: eu não pratico a homossexualidade, mas eu concordo. Talvez eu não minta, mas eu acho engraçado quando meu filho mente. Talvez eu não leve a imagem de escultura e rogo a um Deus que não pode salvar, mas eu acho bonito, até tiro foto quando eu vejo aquela passeata, aquela procissão. Eu não pratico adultério, mas também não. Que esposa feia, acho que ele poderia ter uma chance com outra. Mais ou menos assim a sociedade pensa. Ou que moço feio, que moço chato, eu acho que ela merecia uma pessoa melhor. Eu vi um relato de uma irmã, senhora da igreja, senhora. Ela não é do nosso ministério. A neta dela, ela começou a ter relação, começou a namorar uma outra moça. E ela disse assim: bom, ainda bem, né? Pelo menos não tem perigo de engravidar. É difícil. Mas a Bíblia nos ensina que não somente aqueles que praticam esses pecados, mas o fato de nós concordarmos, nós também receberemos o mesmo juízo que eles. E o único meio, irmãos, de nós escaparmos disso, de nós termos a certeza da vida eterna, o único meio de nós esperarmos com perseverança a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos levarmos daqui, para nós podermos encontrar com Ele, para nós desfrutarmos da bem-aventurança eterna, para que a gente não participe desse juízo do trono branco, é nós crermos na pessoa de Jesus, é nós nos santificarmos dia após dia, é nós amarmos o bem e aborrecermos o mal, é nós termos esta palavra como única regra de fé e conduta para nossas vidas, é nós estudarmos, é nós debruçarmos em cima dela, e olharmos as maravilhas que contém nelas a vida eterna, é nós buscarmos a Deus em oração, é momento de vigiar, é momento de nós buscarmos a Deus, é momento de nós clamarmos pela misericórdia de Deus, é momento de nós fazermos campanha de jejum e de oração, é momento de nós fazermos campanha de negarmos a nós mesmos e negarmos e seguirmos a Jesus, dia após dia. É momento de nós fazermos campanha para sermos cheios do Espírito Santo de Deus.
É momento de nós debruçarmos aos pés de Jesus e chorarmos, nos arrependermos dos nossos pecados e falar igual Jeremias disse em Lamentações: converte-nos a ti, Senhor, para que verdadeiramente nós seremos convertidos. Os dias são maus. Esta palavra que eu trouxe para vocês essa manhã é como se eu fosse pregar a última vez, para nós atentarmos para as coisas que estão acontecendo, para nós não brincarmos mais, para nós termos um momento com Deus em nossa casa, para nós aproveitarmos os cultos de oração que tem na nossa igreja, para que a gente não seja pego de surpresa naquele dia, para que a gente possa ouvir a voz de Jesus falando: vinde benditos do meu Pai, possuam por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque pelo jeito que as coisas vão andando, muitos vão ouvir de Jesus aquela terrível frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse Jesus, que é amor, que é compaixão, que é misericórdia, que nos amou de tal maneira que morreu numa cruz por nossos pecados, é o mesmo Jesus que estará no trono branco, lago de fogo. Você que mentiu, lago de fogo. Você que estava na igreja, mas também tocava no mundo, lago de fogo. Você que pregava na igreja, mas contava piadinha no mundo, lago de fogo. Irmãos, esse é o evangelho, puro e simples. E nós devemos acatar a isso. Nós devemos buscar a Deus a cada dia mais. Porque como já foi falado, o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele está a todo momento querendo desviar nossa atenção de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Busquemos a Deus, irmãos. Nos arrependamos dos nossos pecados. Se você que está ouvindo na sua casa, tem cometido algo semelhante ao que nós pregamos aqui nesta manhã, há uma esperança para você. Se arrependa. Volte-se para Cristo. Peça perdão. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Hoje é o dia da nossa esperança. Que a gente possa aproveitar. Que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Eu quero estar orando com todos vocês. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigado por esta palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a praticar ela, a fugir do pecado, a fugir da prostituição, a fugir do adultério e corrermos para os braços do Senhor. Porque somente nos teus braços é que nós temos copiosa redenção. Nos ajuda, Pai. Ajuda a cada um de nós aqui que estamos aqui, aqueles que estão nos seus lares e aqueles que ainda vão ouvir esta palavra, Pai. Ajuda. Tenha misericórdia de nós. Em nome do teu Filho Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém.